Olá, no programa de hoje você confere. Faculdade de Educação da UFG defende escola pública gratuita e livre da prática de militarização. Quadro Infância na Retina com a professora Glaci Roure. Alunos da Faculdade Araguaia apresentam a prática do jornalismo de TV. E História de Festa Junina para encerrar junho de forma bem-humorada. Tudo isso agora, no intervalo de aula. Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao programa Intervalo de Aula, espaço em que professoras e professores debatem educação. Nesse bloco, vamos discutir um assunto sério que merece atenção. Trata-se da defesa do ensino público gratuito e livre de militarização. Acompanhe esse assunto em entrevista com o professor, coordenador do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação, o Anderson Ferreira Alves. Meu nome é o Anderson Ferreira Alves, sou coordenador do programa de pós-graduação em educação da Faculdade de Educação da UFG e pesquiso trabalho docente. Olá, professor. A equipe do Intervalo de Aula agradece a sua participação no programa para tratar assunto tão relevante acerca da educação. No início do ano, os meios de comunicação da capital noticiaram a ampliação do número de escolas públicas geridas pela Secretaria da Segurança Pública, Polícia Militar, no estado de Goiás. E a Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás se manifestou publicamente por meio de uma nota em favor da escola pública, livre de qualquer prática da militarização. O que de fato vem ocorrendo e por que estar atento a esse assunto? O que significa isso para a educação pública? A Faculdade de Educação, há alguns meses, publicou uma nota publicizando a sua posição em relação a algumas medidas emanadas da Secretaria Estadual de Educação e do governo do estado de Goiás, né, em que eles procuram construir um modelo de escola pública aqui em Goiás, cujo fundamento passa a ser não a escola pública tal qual nós a conhecemos, né, mas uma escola pública dentro de um modelo militar. A Constituição Federal, no seu artigo 206, no inciso 4, diz com todas as letras que o ensino público obrigatório ele é gratuito quando oferecido à população. Nas escolas militares em que essa educação está acontecendo aqui no estado de Goiás, os alunos eles precisam pagar o preço do uniforme, o livro didático e etc. Sinalizam que há uma lógica que não é a mesma daquilo que se entende como o ensino obrigatório gratuito e público, tal qual aparece na Constituição Federal. De acordo com as notícias dos meios de comunicação, haveria um custo para manter os alunos em uma escola dirigida pela PM. Isso vem ocorrendo, mas a escola pública ela não deveria ser gratuita, já que a ela são destinados os impostos de todos os contribuintes? O oferecimento da educação, não numa escola pública convencional, mas sim no modelo militar de escola, ele, para o aluno em si, ele tem uma repercussão não no ano escolar, mas na sua vida escolar. Lá está também claramente expresso que no ensino médio, que uma das tarefas do ensino médio é fomentar a autonomia intelectual e o senso crítico dos alunos. Bom, não me parece que uma escola militar seja o lugar mais adequado para se fomentar autonomia intelectual
e senso crítico de ninguém. Essa forma do ser ali, da própria instituição, o ethos do modelo militar, não é o do pensamento autônomo, não é o do pensamento crítico. O modelo é, se nós quisermos ir para o inglês, agora não ao latim, né, é top-down, é de cima para baixo. O modelo é hierárquico mesmo. Isso é próprio da instituição militar, é próprio do seu ser. Né? Se é assim, né, isso põe em xeque justamente algo que é constitucional, novamente repito, e por outro lado, nos faz perguntar que tipo de alunos nós queremos formar. Transferir a responsabilidade de promover e garantir a educação pública no Estado não competiria a um órgão ligado à educação, já que a Secretaria de Segurança Pública encontra grandes problemas, visto que o aumento da violência na capital vem crescendo consideravelmente? Um outro elemento dessa dificuldade de se lidar com o modelo militar das escolas é que a direção das escolas, a vice-direção, né, os cargos superiores são ocupados justamente por militares. Né? Eles são pessoas que, por definição, não têm formação pedagógica e eles estão coordenando pessoas que têm formação pedagógica. Ou seja, quem está na sala de aula lecionando história, língua portuguesa, né, a matemática, eles são professores de profissão, eles não são militares. Né? E aí se estabelece um corte numa instituição entre dois profissionais com estatutos bastante distintos, né? E que, enfim, é qualquer coisa que simplesmente não cabe. A justificativa para ampliar o número de escolas públicas sob o comando da Secretaria de Segurança Pública foi o aumento da violência na escola. O que a escola tem a ver com o aumento da violência e como é que uma escola militar poderia contribuir para que a violência fosse contida? A violência, ela é um fenômeno social, né? Ele se expressa com maior ou menor medida em tais e tais sociedades, mesmo países ricos, desenvolvidos sofrem com isso de diferentes modos. Isso é fenômeno social, mas ele se expressa não em forma, mas isso em formas. Então a violência não é exatamente da escola, é do conjunto social, mas a escola, como não é uma instituição que está em outra galáxia, mas na própria sociedade, ela então acaba repercutindo tudo isso, né? Com as características próprias, por óbvio, daquilo que é da instituição social escola. Esse assunto merece a atenção de todos. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta, porque o debate sobre educação não se encerra aqui. Noticiar, anunciar, ensinar, contabilizar, administrar, construir. Cuidar do corpo, valorizar a vida, preservar as riquezas naturais. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Vista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e gestão ambiental, docência universitária, psicopedagogia, comunicação e marketing, Libras e Braille, engenharia de segurança do trabalho e fisiologia do exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Voltamos ao intervalo de aula e o assunto agora é História e Festa Junina. Quem conta é a professora Shirlene Álvares. Bom dia, meu nome é Shirlene, sou contadora de histórias do Grupo Guaia, contadores de histórias da Universidade Federal de Goiás, e estou aqui para contar uma história para vocês. Chupa essa manga, doutora, de Mirélia Araújo. Creusa era uma
doméstica, torcedora do Goiás Esporte Clube. E ela possui um dilema, e ao invés de solucioná-los, acaba por adquirir outros. É no divã da psicanalista Laila Gutierrez que Creuza chora suas mágoas. E um belo dia resolve abandonar o tratamento. Bom dia, doutora. Posso ficar sentada hoje? Que eu não quero deitar não nesse divã. Sabe o que é? É que eu vim aqui para falar para a senhora que é meu último dia de terapia. Vou fazer esse trem mais não. Nem é que a senhora com esse negócio de terapia tá colocando umas caraminholas na minha cabeça e para falar a verdade tá me dando prejuízo. Prejuízo, Creuza? Como assim? Doutora, eu já falei para a senhora que meu nome é Creuza. Creuza. Prejuízo, né? Prejuízo no quesito Vou falar, de sexo. É que a senhora falou que era para falar tudo que desce na cabeça aqui. Então, eu tô tendo prejuízo de sexo. É que a senhora mandou tirar os meninos tudo do quarto. Porque os meninos não podiam dormir junto com a gente. Que senão eles podiam ver a gente coisar e que dava problema lá. Pois é. Ultimamente era só o mais pequeno que dormia com a gente, Jonas Clays. E parece até que a nossa gemura ajudava o menino a ninar. Só que eu tirei ele do quarto e coloquei junto com os irmãos. Entuchei lá no quarto dos irmãos. Jeitinho que só mandou. Só foi colocar o menino lá, agora parece que o menino tem um radar. Que é só Cleides Clay querer colocar o time no campo, que o diabo do menino desata a chorar. Ó, pra senhora ver. Ó, tá pra um mês que lá em casa não tem partida. Cleides Clay agora embirrou comigo. E disse que se eu quiser me infartar, é pra eu procurar o tal do Laerte. Laerte, Creuza? Como assim? Laerte, doutora. Laerte. Lá da novela das 8. Vai me dizer que você não vê novela. Eu vejo todo santo dia, né? Ó, pra senhora ver, eu não tenho culpa, não. Isso é igual a senhora me explicou. É coisa do inconsciente da gente. Jeitinho que a senhora me explicou. A ideia que a gente não manda. Agora, Cleides Clay disse que se eu quiser me infartar é pra eu procurar o tal do Laerte. E esse homem também não é de Deus, não. Não é não. Todo dia ele aparece na novela, cada dia encoxando uma aqui, beijando outra ali. E eu, nessa farta, quem aguenta? Ó, eu não venho aqui mais não, porque Cleides Clay disse que se eu quiser me infartar é pra eu procurar o homem, ele já falou, já brigou. Diz que mesmo que o menino deixar a gente ficar ali brincando, tarará, que é pra eu procurar o tal do Laerte. Eu não venho aqui mais não, hoje foi meu último dia de terapia. Tchau! Muito legal a história, hein? Vamos agora apresentar exemplos da prática laboratorial em jornalismo de TV. Os responsáveis por esse bloco são os alunos de jornalismo da Faculdade Araguaia que exibem suas produções audiovisuais. Acompanhe. O Brasil é conhecido mundialmente como o país do futebol. O esporte segue há anos em primeiro lugar como paixão nacional. Depois de 64 anos sem uma Copa no Brasil, agora é a nossa vez. A Copa do Mundo de 2014 será realizada aqui, mas com um recente histórico de manifestações, será que o Brasil está preparado para a Copa? Foram gastos aproximadamente 50 bilhões na construção dos 12 estádios, enquanto outras prioridades como saúde, educação e transporte público ficaram em segundo plano. Faltando poucos dias para o Mundial, a insatisfação com o mau uso das verbas pelo poder público é motivo de revolta e indignação. A prova disso são as manifestações que estão acontecendo recentemente às vésperas da Copa. Se está tendo Copa do Mundo e está havendo manifestação antes, a maioria desses manifestantes eles não sabem como eles estão lidando. Por exemplo, eles queimam ônibus, queimam o transporte público em geral, coisas que são de benefício próprio para tentar chamar tanta atenção, mas às vezes eles não têm nenhum ideal. Eu acho que o importante nessa Copa é mostrar um ideal. A chegada da Copa do Mundo no Brasil e as normas padrão FIFA foi mais um motivo para as manifestações e causou em algumas pessoas uma certa rejeição à Copa. Por outro lado, há pessoas que são apaixonadas pelo grande evento.
A recente pesquisa feita pelo Instituto MDA aponta que 82% dos brasileiros são contra manifestações durante os Jogos da Copa. Nossa torcida é para que o Brasil vença, dentro e fora do campo. Sem violência! As pessoas de todas as idades saíram de casa para reivindicar seus direitos. Alguns manifestantes mais radicais entraram em confronto direto com a polícia e transformaram as ruas em um verdadeiro campo de guerra. Você procurar seus direitos não é bom, mas para vandalismo, partir para o vandalismo, quebrar o patrimônio público, o que adianta? Nós pagamos essa carga de imposto aí, ó, vai tudo para eles. Que quem não luta pelos seus direitos não é digno dele. Vem pra rua! Que é uma palavra de consolo. Foda-se a Copa. O jornalista é responsável por redigir, investigar e transmitir informações através dos meios de comunicação, como o rádio, a TV, o impresso e a internet. Então, Kelly, e um dos maiores desafios é impor pilares éticos diante de tanta concorrência. E com as facilidades de acesso à internet, é fato que os jornalistas têm mais acesso às informações também, né, Carol? Exatamente. Mas o que dizer, então, dos nossos profissionais da atualidade? Para responder essa questão, nós vamos conversar com a professora e jornalista Fernanda Ribeiro. O que eu noto hoje é uma ausência de uma qualidade pessoal do jornalista. Um bom jornalista, ele tem uma cultura muito grande, ele entende de economia, ele entende da história do país dele, ele entende de política, ele entende do contexto internacional. Porque senão como é que ele vai linkar os fatos, né? E como é que ele vai entender, como é que ele vai questionar um entrevistado quando o entrevistado de repente faz uma colocação que seja controversa ou errônea, né? O bom jornalista, ele tem esse conhecimento. Para a acadêmica Aline Cabral, que iniciou o curso ainda no exterior, as dificuldades maiores estão relacionadas ao mercado de trabalho. A gente tem que estudar jornalismo primeiro por amor, porque se for por uma certa intencionalidade financeira, eu acho que hoje o mercado de trabalho não está proporcionando isso para a gente. O mercado exige qualificação, proatividade e força de vontade. Além de características profissionais impecáveis, o bom profissional deve se atentar para as exigências atuais, dentre as quais está o bom relacionamento. Com base acadêmica, conteúdo cultural e qualidades interpessoais, o jornalista consegue não apenas romper enquanto profissional, mas registrar a história da humanidade com competência. Muito legal, né? Que experiência interessante é essa, unir teoria e prática. Vamos para o intervalo? Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Vista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e Gestão Ambiental, Docência Universitária, Psicopedagogia, Comunicação e Marketing, Libras e Braille, Engenharia de Segurança do Trabalho e Fisiologia do Exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza.
Estamos de volta ao intervalo de aula e o assunto desse bloco é cinema, arte, educação e psicanálise. Muito mais que uma indicação de obras cinematográficas, o quadro que você vai ver agora vai além da análise do conteúdo narrativo de um filme. Ele convida você, professora, professor, a perceber como a sétima arte pode mostrar o indizível e proporcionar experiências singulares. Assista agora o quadro Infância na Retina com a professora Glaci Rouri. Dando continuidade ao quadro Infância na Retina, hoje nós vamos trazer uma outra animação. É um curta-metragem de 1982, de um diretor super conhecido, com inúmeros filmes, não é assim, um diretor bastante reconhecido no circuito comercial, não é? Que é o Tim Burton. Nesse momento ele estava trabalhando nos estúdios da Disney e ele produziu um poema do próprio Tim Burton e que vai dizer justamente da relação que ele teve na sua vida com os filmes de terror, especialmente com o Vincent Price. Conotações altamente expressionistas, não é? A gente pode pensar ali naquele filme, no Gabinete do Dr. Caligari, dos filmes alemães. Vincent é um menino de 7 anos e o que nós vamos ver é uma divisão psíquica mesmo ali, entre, de um lado, aquilo que ele acha que ele deve ser, aquilo que ele é demandado ser, mas é um menino de 7 anos que se perde. Ele não consegue nada que sustente um outro lugar que não seja o lugar da fantasia, o lugar disso que o devora. Vincent Malloy tem 7 anos de idade. Garoto educado, sempre agindo com lealdade. Para um menino do seu tamanho, era atencioso e gentil até demais. Mas o que ele queria mesmo era ser igual ao Vincent Price. E ele, então, vai se deixar tomar por aquilo, pelos seus sonhos, pelos monstros todos que agem, não é? Quer dizer assim, e que vão dizer da sua solidão, do fato de ser diferente, que tem muito, de fato, esse filme de 1982, ele vai, na minha perspectiva, ele vai reaparecer em quase todos os filmes do Tim Burton. Por exemplo, em Eduardo Mãos de Tesoura, que é esse lugar do estranhamento, né? E esse lugar de que eu não tenho como dizer ao adulto isso que eu sinto, porque aquilo que o adulto espera de mim é sempre uma criança idealizada. Uma criança que está formatada, é o bom aluno, não é? É o bom filho, é a criança que não responde. Por outro lado, essa criança tem sentimentos de ódio, de paixão, de desespero, não é? Essa criança tem medo de ser deixada, tem medo de ser tomada pelo mundo dos pesadelos e dos sonhos, e que nem sempre o adulto consegue ouvir. Vincent é simpático quando sua tia lhe faz uma visita de repente. Mas logo imagina o prazer que seria ver a chata se afogando numa cera quente. Então, esse conto, que é um conto do Tim Burton, é justamente desse processo de divisão, de desamparo, de angústia, de sofrimento vivido pelo Vincent. Esse filme é narrado pelo próprio Vincent Price, não é? Quer dizer assim, famoso nos filmes de terror, e vai terminar
com a narrativa do Vincent, né, de um conto do Edgar Allan Poe, que se chama O Corvo. Enquanto outras crianças leem livros do tipo Go, Jane, Go, o autor favorito do Vincent é o Edgar Allan Poe. Numa noite, enquanto lia um conto repulsivo, vi um trecho que não era nada educativo. Notícias monstruosas que ele não podia suportar, pois ainda estava viva sua linda esposa, que ele acabara de enterrar. É um momento no filme que parece ser de uma certa desistência do Vincent, ou seja, diante de uma demanda absolutamente forte, tem um momento em que a mãe, e isso é importante no filme, eu acho, é relevante, porque a mãe diz: você não é Vincent Price, você não perdeu a mulher amada, você é meu filho. O que é interessante é que logo após esse momento de você é o meu filho, ou seja, ele não é nada mais e nada menos do que o filho de uma mãe. E é desse momento em diante que o Vincent se perde nas fantasias, nos delírios e, de algum modo, me parece desistir, né? O que penso que é a desistência do próprio lugar de ser, digamos, um sujeito de desejo. Foram muitos anos de isolamento que o destruiu. Ele pegou uma pena e rabiscou no papel: estou possuído por esta casa e jamais verei o céu. Após desabafar, ela sai pelo corredor e Vincent, sem querer, não controla o seu temor. O quarto balança, começa a tremer e sua terrível loucura persiste em aparecer. Seu cachorro monstruoso aparece e ele escuta a voz danada que no túmulo falece. Como se tudo fosse a mais pura verdade. O terror ultrapassa os limites da maldade. E todos os pesadelos que havia criado em sua mente indolor, agora o devora com um grito de pavor. Esse é o filme que eu acho brilhante para nos ajudar a poder pensar essa dimensão da infância para além do tempo da brincadeira, do tempo da felicidade, não é? Mas do tempo dessa criança que tem os seus conflitos, mas e grandes conflitos, não é? Porque, novamente, nesse filme que nós vamos pensar um pouco é na importância do Édipo, na importância desses processos de identificação, desse lugar de alienação do outro, mas na necessária separação, né, da criança desse desejo do outro, que às vezes lhe dá um lugar, né, e somente aquele. Gostaram do quadro? Você pode participar sugerindo os filmes que quer ver aqui discutidos. É só nos enviar os títulos para esse e-mail que aparece aqui no vídeo. O nosso programa desse domingo fica por aqui. Mas o nosso debate sobre educação não se encerra. Acompanhe-nos também no YouTube. Bom domingo a todos. Oferecimento Faculdade Araguaia. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia: Pedagogia, Educação Física ou Ciências Biológicas e atue na arte de educar.